Amém. Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém. Aleluia. Podeis sentar. O que vemos neste texto, milhões de revelações, pois a Escritura ela é viva e eficaz. Como dizem todos os pregadores, o livro mais antigo, um dos mais antigos da história da humanidade, é este, o mais atual de todos os tempos. Por quê? Porque o Espírito Santo renova a Escritura dia após dia, milagrosamente. E Apocalipse 12:11 diz que nós vencemos. Por quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Até aí o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, isso está sendo dado como veículo de vitória. Amém? Sangue do Cordeiro e palavra de testemunho. Isto é nosso? Não. Isto nos foi dado. Então nós encontramos aí o Deus das provisões. Amém? O Deus que provê, o Deus que dá. E aí ele está dando o quê? O veículo de vitória. Como nós estamos numa guerra e como não somos marionetes, como temos o livre-arbítrio, o verso vai maravilhosamente ser completado dizendo: não amaram as suas vidas até a morte. A minha missão nessa vitória, a minha missão nessa guerra, nessa batalha, é simplesmente não amar a minha vida até a morte. Mas o veículo de vitória real é o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Isto foi providenciado por Deus, né? Há até algumas interpretações, né? Por exemplo, vencer pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro quer dizer, Deus providenciou a salvação mediante a sua fé, pela graça, o sangue do Cordeiro. Então, o sangue do Cordeiro seria a salvação no tempo da graça. Palavra do testemunho já poderia ser enquadrada ainda como salvação no tempo da grande tribulação. Porque no tempo da grande tribulação, você vai ter que ter uma palavra de testemunho e passar a cabeça na guilhotina se quiser alcançar a vida eterna. Mas, detalhes à parte, aqui nós vemos que Deus providencia. Por isso a Bíblia o chama de Jeová Jireh, o Deus das provisões. Amém? Abraão conheceu ele, não é isso? Abraão conheceu quando? Em muitas ocasiões, Abraão foi um homem rico, mas muito em especial quando lá em Gênesis 22, Deus pede Isaque como sacrifício, e Abraão vai ao Monte Moriá para sacrificar Isaque. E quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, ele ouviu o brado do anjo do Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Que lhe falou o anjo do Senhor. Se foi o anjo do Senhor que falou com ele, quem é que falou com ele? Não resta dúvida, o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Então Jesus, na sua forma pré-encarnada, na teofania da teologia, falou com Abraão: Abraão, não faças mal ao menino. Eu bem sei que tu me temes. Mas Abraão tinha preparado já o altar, o fogo, a lenha, e agora? Assopra o fogo, vira as costas e vai embora? Não. Aquele ato não era uma brincadeira, ele tinha que ser consumado. Abraão, tira Isaque daí, olha para o lado. Quando Abraão olhou, viu um cordeiro preso pelos chifres entre os ramos. Aí vem Jesus Cristo no Novo Testamento e diz: Abraão viu o meu dia e exultou. Claro que exultou, tirou o filho dele de lá e pôs o cordeiro. Que exultação! Amém? Deus
providencia para si o cordeiro para o holocausto. Deus não está pedindo a sua vida em holocausto. Ele colocou a vida do próprio filho dele em holocausto. Então, o que Deus providenciou para Abraão naquele momento? Abraão estava em aflição. Deus providenciou o acalanto. Deus eliminou a aflição de Abraão, porque era o filho dele que estava sobre o altar. Você está em aflição? Jeová Jirê, o Deus das provisões, Ele proverá para você a paz. Lembra que Ele diz em João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Deus provê para você, meu irmão. Você tem que orar para que Deus liberte a sua mente. Eu tenho batido nessa tecla redundantemente, não tem problema. Pode dizer que o pastor é chato, não faz mal, mas eu quero comparecer perante Deus de mãos limpas. Ore para que Deus liberte a sua mente. Quando você diz que Deus é o Deus das provisões, você tem que crer na provisão dele, independente do meio que venha. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, dos campos a malhada sejam arrebatada, nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Semente liberta, irmão. A salvação não vem da terra, a provisão não vem da terra. Pode não ter árvore florescendo, frutificando, pode não ter vaca no curral, pode não ter fonte de alimento, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus das provisões não é você chegar, eu tenho um salário, eu vou ter o pão na minha mesa. Não, quem crê no Deus das provisões, ainda que eu não tenha um salário, eu terei o pão na mesa. Por isso eu digo, irmão, ore para que Deus te liberte a mente por completo. Ore. Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá em cima naquele monte, sem comer, sem beber e sem dormir. Quando desceu, viu o povo em rebeldia, aconteceu tudo aquilo e ele decidiu voltar para a presença do Senhor e ficou mais 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. Ninguém suportaria isso. Elias atravessou o monte, um deserto, para chegar a Horebe, e lá ficou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. Vai Jesus, conduzido pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo, 40 dias, sem comer, sem beber e sem dormir. Deus provê dessa maneira, como? Sobrenaturalmente. Você pode dizer assim, eu preciso realizar uma obra, mas eu estou cansado, precisa mesmo realizar a obra? Sem dormir, Ele te dá o descanso. Sem dormir, Ele te dá todo o recurso e condição. Josué precisou vencer uma batalha, mas ele viu o sol se pondo. Josué pensou assim, peraí, o meu Deus é o Deus das provisões, não é? É. Sol, detente em Gibeon, e lua, no vale de Ajalon. Entende o que é um Deus das provisões? Um Deus que provê é assim. Então, Abraão, no seu momento de aflição, Deus providenciou para ele a paz, a alegria. Em João 1,29, João Batista olha para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os seus pecados não foram lavados pela sua própria força, nem pela sua inteligência, nem pela sua condição, nem porque você tem, quem sabe, um estudo melhor ou uma condição melhor, ou seja lá quais forem as coisas que se passam pela mente dos seres humanos. Você só escapou da morte do inferno
porque Jeová Jireh, o Deus das provisões, providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Escritura diz: eis o Cordeiro de quem? De Deus. É dele o Cordeiro para nos livrar da morte, para nos lavar, nos purificar. Por isso que um dos títulos de Deus no Antigo Testamento é Jeová Jireh, o Deus das provisões. Ele providencia tudo aquilo que não temos condição de providenciar. O diabo se levanta aí, está destruindo vidas e vidas. Aí vem Jesus e diz assim: não, para o meu povo não. Eu vou providenciar algo diferente. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja caída é porque largou Jesus Cristo. Igreja que anda realmente com Cristo, que é igreja, não cai. As portas do inferno não podem prevalecer. Aí, se alguns pensam, não, mas igreja é um conceito organizacional. Mas Jesus vem e diz em Lucas 10:19, eis que eu vos dou poder. Ele individualizou: eu dou poder a cada um para pisar serpente, escorpião e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Deus providenciou que o diabo esteja posto debaixo dos teus pés. Isso é provisão de Deus. Provisão. Agora, lembra quando nós começamos? Nós começamos dizendo que ele providenciou o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Para quem? Para aqueles que apostaram a sua vida até a morte. A nossa parte é essa, é credibilizar em todo o tempo, até o último instante da nossa força. Lá em João, no capítulo 16, no verso 32, tem uma palavra interessante. João 16, 32, Jesus diz assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só. Por quê? Porque o Pai está comigo. Meu irmão, se você tem Deus, Ele é Jeová Jireh na sua vida, e uma situação semelhante a essa, nunca te consideres só e abandonado, pois Jesus está dando o exemplo. Todos vão me abandonar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas eu não vou ficar só, o Pai vai continuar comigo. Entende, meu irmão? Isso é crescimento, isso é conhecimento, isso é entendimento. O crente fraco, ele diz: poxa, estou abandonado, estou sozinho, todos me deixaram, todos me largaram. Isso é crente fraco, cristianismo fracassado. Mas o crente forte, ele vê tudo o contrário. Ele vê a montanha de um lado, ele vê o mar do outro, ele vê o exército de Faraó ao outro. Ele dobra os joelhos e clama e recebe a palavra. Ele recebe: marcha, marcha e diga aos filhos de Israel que marchem. Porque ele sabe que Deus providencia, Deus não abandona. Ele providencia a companhia, Ele providencia o consolo, Ele providencia o escape. Não ouse dizer: ah, Jeová Jireh, Deus das provisões. Deus das provisões nós vamos conhecer na hora da batalha. É na hora da guerra. Cristianismo não tem slogan. Não temos frases decoradas. Temos a glória de repetir as palavras bíblicas, mas frases decoradas como lá no mundo um slogan, isso nós não temos. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Como costumamos cantar, não apenas em palavras, Deus, mas reina verdadeiramente em nosso meio. Então, meu irmão, Jesus está dizendo: chegou a hora, vocês vão se dispersar, vão me deixar todo mundo, mas eu não vou ficar só. E a Escritura diz que nunca vi desamparado o justo,
nem a sua descendência mendigar o pão. E ainda o salmista diz: eu fui moço e já agora sou velho. Quer dizer, ele está dizendo: olha, tem muitos anos, eu fui moço e já sou um velho. Tem muitos anos que eu nunca vi desamparado o justo. Aleluia. Nem a descendência dele mendigar o pão. Deus é que providencia para você e ainda está de olho na tua descendência, para continuar riscando nessa terra e mostrando o quanto Ele foi Deus na tua vida, que Ele alcança até a tua descendência. Ele te alcança e providencia tanto para você, que sobra até para a tua descendência. É unção para sobrar para a tua descendência, é recurso financeiro para sobrar para a tua descendência, é patrimônios e patrimônios para sobrar para a tua descendência. Porque Ele é Jeová Jireh, o Deus das provisões. Ele não desampara, Ele não abandona, Ele não chama para largar na estrada. Isto é que é Deus. Não tem motivo de cair, não tem motivo. Me recordo quando Eliseu está dormindo na sua cabana, né, que Deus revelava para ele os mistérios. E aí o rei da Síria falou: tem traidor em nosso meio? Alguém falou assim: não, tem traidor aqui não. Tem Espírito de Deus lá na terra de Israel. Tem um profeta lá em Samaria, meu senhor. O que tu pensa na tua cama, ele sabe lá. Não sei que mistério é esse, mas essa é a verdade. Vamos lá pegar esse camarada. Chegaram lá e cercaram o monte. Quando Geazi saiu: meu senhor, estamos perdidos. O exército está aí em volta, o exército do inimigo. O que faremos? Aí Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus providencia a maioria, mesmo que seja apenas um anjo. Ele tem poder de matar 185 mil no arraial da Assíria. Você com Deus é a maioria sempre. Sempre Deus providencia a maioria. O que é isso? Ele providencia a tua vitória. E a Bíblia diz que se andarmos de fé em fé, também andaremos de glória em glória. Esta é a chamada de Deus na nossa vida. Miséria é o que não faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Anda na presença, em verdade e em justiça, que pode o mundo inteiro querer te ver caído, mas vão ter que te contemplar de pé. Porque Jeová Jireh, o Deus das provisões, Ele providencia a tua vitória. Aliás, a Escritura diz que 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você fica de pé. Ele providencia que você fique de pé em qualquer situação, em quaisquer circunstâncias. Não interessa o que esteja acontecendo, Ele providencia a tua vitória. Pode vir a peste, a mortandade que assola ao meio-dia, pode explodir bomba, bala perdida para tudo que é lugar. Ele é teu escudo e a tua fortaleza. Ele providencia que você fique de pé, para que as pessoas vejam que quem serve a Ele é guardado e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. E sobre Eliseu ainda nós nos recordamos de Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires carro e cavalo, povo em maior número do que tu, deles não terás temor. Porque o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão, da terra da escravidão, está contigo. Se Ele está contigo, é o bastante. Você pode não ter salário, você pode não ter saúde, mas se conhecer Jesus Cristo, a tua história vai ser mudada, a tua página vai ser mudada, vai ser novamente escrita. Não importa qual seja a tua situação, se você conhecer Jeová Jireh, o Deus das provisões, tudo, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova a criatura, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ele providencia tudo, irmão. Paga o preço do estudo da Escritura,
paga o preço da oração, paga o preço para ouvir Deus. Você nunca ouvirá de Deus uma palavra de derrota, porque Ele triunfa sobre tudo e sobre todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele providencia o esconderijo, Ele providencia o descanso, Ele providencia todas as coisas. Lá em João 14, verso 1 a 3, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está falando que vai preparar lugar. Se ele vai preparar lugar, subentende que até que esse lugar seja preparado, porque ele usa essa palavra, isso aí nos dá a entender que ainda não seria no caso daqueles ali, e no nosso caso, não seria naquele exato momento, porque preparar alguma coisa requer um certo tempo. Ah, Senhor, então quer dizer que enquanto tu estás preparando o lugar, como é que eu fico? Como é que eu vou ficar enquanto tu vai para lá preparar lugar? Aí a Escritura vai dizer: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Mas enquanto eu vou lá, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que estará convosco, vos guiará em toda a verdade. Entende, irmão? Ele providencia tudo o que precisamos. Alguém está sentindo falta de Jesus? Mas Jesus está na terra? Não! Quem está na terra? Ele nos preenche. Ele nos preenche. Não estamos tocando em Jesus. Mas Jesus deixou o Espírito Santo e falou: Ele fará a obra completa, porque Ele vai receber do que é meu. Não se entristeça, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar lugar. O que é esse lugar? Ele está dizendo: olha, eu já estou olhando a vitória de vocês. Eu vou preparar lugar para vocês, então já estou vendo a vitória de vocês. Eu vou providenciar essa vitória de uma maneira tremenda. Eu vou enviar o meu amigo Espírito Santo, e ele vai fazer de vocês templo e morada dele. E contra o templo do meu Espírito, ninguém pode vencer, ninguém pode guerrear, ninguém pode abater. Irmão, triunfe. Não esquenta com esses livros burocráticos, esses pastores fracassados que têm medo do amanhã. Não esquenta com o que eles dizem, não. Não, irmão, estamos no mundo, estamos sujeitos a tudo que acontece no mundo. A Bíblia não diz isso. Ela diz que as portas do inferno não prevalecem. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não diz que as coisas do mundo vão parar. Está dizendo que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso é crescimento constante. Isso é provisão de Deus. Isso significa, sabe o quê? Se cada dia é um crescimento, cada dia é um brilho novo até ser dia perfeito, isso significa novidade de vida. Deus providencia sobre a tua vida de tal maneira que não tem rotina. Você vive uma novidade a cada dia. E se tu não está vivendo, irmão, tem alguma coisa errada. Você tem que viver uma novidade a cada dia. Se ontem você expulsou 10 demônios, hoje tem que expulsar uma legião. Se ontem curou enfermos, hoje tem que curar muito mais. Se a obra aconteceu ontem, hoje tem que dobrar. Porque é assim, a vereda do justo é como luz da aurora, ela vai brilhando até ser dia perfeito. É um crescimento constante que Deus providencia. Não tem tédio, não tem fadiga nesta obra. Aliás, Deus disse para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Não tem fadiga. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É isso que diz a Bíblia. Então, irmão, está batendo algum desânimo, está batendo algum cansaço? Olha no espelho e vê onde está o erro. Dobra os joelhos, corrige, conserta. Porque Deus tem planejado para você vitória. E quando esses pastores disserem esse monte de besteira por aí, não, irmão, cuidado com as pregações triunfalistas. Pergunta para eles quando foi que o teu Deus perdeu batalha. Aleluia. Se o teu Deus nunca perdeu batalha, pregue somente triunfo e glória. Aleluia. Agora, se você detectar em algum tempo da história, da existência de Deus, que ele tenha perdido uma batalha, então não pregue mais o triunfo nem a glória. Chicoteie mesmo, bata mesmo, porque Deus quer que a sua língua seja como a pena de um destro escritor. O Salmo 119, 105 diz que ele a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que é isso? Isso é garantia de não tropeçar. Ele providencia que o ser humano possa andar em completo triunfo. É lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Se os seus pés andam sempre iluminados, você enxerga tudo que vem pela frente. O caminho está iluminado, você não tropeça, você não cai. Não tem por que tropeçar nem cair. Então, Deus providencia que você esteja sempre de pé. Sempre de pé. Isso é pleno triunfo, isso é plena glória, irmão. Não tem por que realmente você se angustiar, se desesperar, achar que o mundo acabou. Não, venha o que vier, aconteça o que acontecer, clama a Deus, e a Escritura diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu ainda não sabes. Agora, eu quero mais uma vez, no Salmo número 11, ver contigo uma palavra interessante. Deus é o provedor, ele é Jeová Jirê, o Deus das provisões. E no Salmo 11, verso 5, diz assim: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. O Senhor prova, bem, ele é Jeová Jirê, né? A Bíblia diz que ele não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir, mas aqui está dizendo que o Senhor prova o justo. Então, Jeová Jirê, o Deus das provisões, também providencia para você o quê? Uma prova. Entende? Ele providencia para você prova também. Então não se desespere, porque a Bíblia já nos mostra que todas as provas que vêm para você, Deus já te olha como vencedor. Porque a Escritura diz na visão de um dos apóstolos que Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Então Deus permite que as provas venham, ele mesmo prepara as provas para você, mas ele já prepara as provas que sabe que você vencerá. Por isso, irmão, não tem desculpa de queda, não tem desculpa de fracasso, não tem desculpa de diminuir a caminhada, cair, me aposentei, não tem desculpa para se aposentar. Já viu aqueles crentes fracassados? E aí, irmão, como é que tá? Eu estou mais devagar, né? Já fiz muito quando era novo. Estou deixando para os jovens fazer agora. Prefira a morte, irmão. Prefira a morte. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas de águia. Moisés tinha 120 anos. Subiu o Monte Sinai, a Bíblia enfatiza que ele tinha um fôlego de menino, um fôlego de criança, entende? Isto é bíblico.
Ore para que Deus liberte a sua mente. Você sabia que a enfermidade não é porta de saída deste mundo? Você sabia disso? Então não aceite o que é antibíblico. Deus não criou o homem para ficar idoso, doente e morrer. Só se ele deixar de ter Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que provê a cura. Entende isso, irmão? Deixa a sua mente ser liberta. A enfermidade não é a porta de saída deste mundo. O que caracteriza a saída deste mundo se chama morte, não enfermidade. E o que significa morte? Separação. Deus providencia a sua separação deste mundo e isto é chamado morte. Mas não aceite essa ideia de que você tem que adoecer para morrer. Senão vai ser que nem um monte de irmão que a gente vê lá em cima dos leitos de hospitais. Irmão, sabe como é? A enfermidade vai dar na gente mesmo, né? A enfermidade está aí no mundo e nós estamos no mundo, estamos sujeitos a todas as coisas que acontecem no mundo. Isso é mentira do diabo que conseguiu entrar nas igrejas pelos púlpitos. Isso é mentira de Satanás que conseguiu entrar na igreja pelos ministros do evangelho, que perderam a força, a fé, a vida e a esperança. Mas se você restaurar a tua mente, você vai restaurar os princípios da confiança em Deus. Aleluia. Que venham as enfermidades, que venha o câncer, que venha, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê a minha saúde. Posso tomar um comprimido e outro, mas cair não caio. Ele providencia. E Ele tem poder, se Ele quiser, eu creio e aposto a vida, para me levar todos os dias da minha vida sem sequer pegar um resfriado. Não que se eu pegar eu vá perder a minha fé, vou continuar na minha fé, mas eu creio que Ele tenha poder para isso. Então, meu irmão, enfermidade não é porta de saída deste mundo. Isto não está escrito na Bíblia e nós estamos aqui para restaurar os valores da Escritura. Então, Deus providencia sim para você, como diz aqui, provas. E é aí, irmão, que você tem que cuidar bem da sua vida e ser aprovado. Você lembra do patriarca chamado Jó? Quem preparou aquela prova para ele? Deus. Deus preparou uma prova. Embora ele tenha dito, maldito o dia do meu nascimento, seja transformado em trevas aquele dia em que se foi dito, concebido foi um homem. A aflição e a angústia, segundo a Escritura, foram terríveis, mas não foram tão terríveis a ponto de que lhe sufocasse na garganta a expressão: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não foi o suficiente para aniquilá-lo, para que no final do livro ele dissesse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, Deus prepara a prova para o justo, sabe para quê? Para que ele glorifique mais ainda e conheça com mais intimidade o seu tremendo Deus. E se aquelas provas foram tremendas para Jó, o que viesse pela frente agora era moleza para ele. É Deus quem providencia para você uma fornalha, para que você possa conhecer o quarto homem que esfria a chama do fogo e passeia no meio das chamas. É Deus quem providencia para você uma cova, mas Ele já viu que a cova não poderá te destruir, porque Ele envia o anjo para fechar a boca do leão. Isto é Jeová Jireh, o Deus das provisões. Não tem nada que nos pare. Aleluia. Nem diabo, nem revólver, nem armas, nem canhões. Nada pode parar a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Nada. Enquanto existir Jeová Jireh, nada nos para, nem a morte, nem a vida, nem presente, nem passado, nem porvir, nem principados, nem potestades, nem hostes infernais da maldade, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem espada, nem nudez, nem profundidade, nem altura, nada.
Nada escreve o apóstolo Paulo. Você tem que crer que Deus proverá. Entra na estrada e vai de olhos fechados que Ele proverá. Vai seguindo, irmão. Não te detenhas, não pares. Não para. Quem lança a mão do arado não pode olhar para trás, porque se olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então, o Senhor prova o justo. Entende? O Senhor prova o justo. Você tem que entender. Deus está te olhando como justo. Ele preparou uma prova para você. Por que Deus levou a nação de Israel pelo deserto? Porque os olhou como justos. Então preparou a prova do deserto para depois entrar em Canaã. Ora, e diz a Bíblia que cerca de 80 mil pessoas saíram. Parece que só homens. 80 mil, só homens. Segundo a escritura daquela geração que saiu, quantos entraram? Entende que Deus prova? Entende que mesmo quando a prova não é o bastante para te derrubar, ainda assim você pode cair? Aí vem Jesus e diz o quê? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Mas que Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir, isso não deixa. O que faz as pessoas caírem é o seu próprio orgulho, é a sua própria vaidade. Então, vem situações para a sua vida, vem provas. Nem sempre essas provas são situações físicas. Às vezes são coisas que você não deveria falar, mas calar. Às vezes coisas que você não deveria calar, mas falar. Tudo são provas que Deus traz. O fato é que Ele sempre providencia para a sua vida o que Ele acha necessário. Seja a bênção ou seja a aprovação. Mas o projeto final dele sempre é te dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Amém. E o Senhor então nos abençoe em nome de Jesus.